sei se tinha mais alguém. Matheus, Luiz e a Camila, que não estavam, acho. A gente começou a ver como que foi a ascensão, né, a chegada de Mussolini ao poder. Não sei se a gente poderia chamar de chegada ou tomada, porque Mussolini, na verdade, tomou o poder, né, pressionando Vítor Emanuel III. Os fascistas chegam ao poder no começo da década de 30 e implantam um regime totalitário chamado de fascista por causa do feixe. Lembram? O feixe que segura o poder, ou seja, aquela história de que o povo sustenta o poder numa ideia de entregação, assim, o povo se entrega para aquele governo muito mais romanticamente do que racionalmente. Isso não são falas minhas, são falas dos historiadores, de modo geral. Se vocês pegarem qualquer livro que fale sobre fascismo, vocês vão ver que eles caracterizam o fascismo como um governo totalitário, autoritário, antidemocrático, militarista, antioperário, anticomunista, o que é interessante, né? Porque assim, ao mesmo tempo que o fascismo ele é anticomunista, ele é antiliberal. Né? Lembra do Getúlio? Getúlio tinha isso, ó. Ele era anticomunista e antiliberal. Então, o Getúlio também é um governo fascista. Porque ele defende um governo forte, um governo que tome decisões, um governo mais totalitário, nesse sentido. E tem uma ditadura, como o Tiago muito bem colocou na aula passada, tem uma ditadura ideológica. Né? E daí, vocês podem colocar, a gente pode colocar, como um governo totalitário, também Stalin. Tá? Tanto Mussolini, quanto Stalin, quanto Hitler, são governos totalitários. A diferença, e a gente viu na aula passada, é que tu tem um governo totalitário de esquerda, no caso da Rússia, e toda uma propaganda. Lembra que vocês falaram da arte? Alguns alunos se incomodaram com aquela arte tão vinculada ao governo, que tinha a função de fazer uma lavagem cerebral. Para quem já começou a ler o texto sobre a propaganda nazi-fascista, é a mesma coisa, tá vendo? A propaganda usada para também fazer uma lavagem cerebral. Né? Então, nos dois casos, tanto uma ditadura de esquerda quanto uma ditadura de extrema direita, no caso da Itália e da Alemanha, ou da Espanha, ou de Portugal, ou do Brasil, ou da Argentina, ou do Chile. Né? Esses países todos tiveram regimes totalitários. Né? No caso do Brasil, o Getúlio Vargas a gente já estudou. Eu vou apresentar as questões aqui, daí demora um tempinho para mudar a página, né? Daí a gente faz a correção, peraí. Fizeram a tarefa? Sim. Isso facilita a vida. Sim. É provável que na sexta-feira da próxima semana, último dia de aula, a gente faça uma avaliação para fechar nazifascismo, tá? Para não deixar para depois das férias. Acho que é chato, né? Então, melhor fazer agora. Vai dar tempo? Vai. Sexta-feira e terça-feira, quarta-feira eu trabalho no nazismo. E sexta-feira a gente faz prova. Eu achava que ia ter férias. Vai ter férias. 2 semanas. Então, para poder descansar. E para não deixar para depois das férias, acho que fica ruim para retomar o conteúdo, né? Quando aparecer a página, vocês me avisam. Apareceu? Não? Apareceu. Apareceu? Vamos lá. Por que o fascismo recebeu este nome? Quem é que pode responder? Questão 1. Eu não estou vendo vocês, tá, gente? Por causa dos feixes, que eram os negócios que era uma ferramenta que eles usavam para decapitar as pessoas que não obedeciam, que era imposto, assim,
Que nem, tipo, no fascismo, que tu tinha que ser fascista, senão tu era caçado. Boa. Olha lá. Se refere... Que sustentava, não, né? Que sustentava. Se refere ao feixe que sustentava o machado na Roma Antiga, como uma referência ao apoio do povo, a sustentação do povo, né, ao regime implantado por Mussolini. Lá. Então, fácil com SC, tá, gente? Não é fácil de... Isso aí é muito fácil de fazer. É fácil, em latim é feixe. Né? A tradução de fácil, ou fáquio, é feixe, que é aquela esteirinha que sustentava o machado, que representa a força, né, do Estado de decapitar. E tem a ver com uma forma de governo que é sustentada pelo povo, que é apoiada pelo povo nesse sentido, né? E qualquer pessoa que fosse contrária seria um opositor e caçado, como a Yasmin muito bem colocou ali. Como que os fascistas chegaram ao poder? Com a marcha sobre Roma, eles exigiram ao rei que colocassem o Mussolini no poder, no ministro. Boa. Daí ele colocou um monte de... Roma, os fascistas, nessa época já era partido, tá? Exigiam que o rei Vítor Emanuel III colocasse Mussolini como primeiro-ministro. Ele proibiu de ter novos partidos só. Que, uma vez no poder, instalou um regime totalitário. Daí aqui ele vai começar a fazer as ações, talvez pergunta ali para baixo, de um regime totalitário. Censura, proibição de pluripartidarismo, né, perseguição a opositores ideológicos, uma educação voltada para a formação de militares. Aqui que começa, por exemplo, a educação física na escola, sabia? No nazismo, especificamente. É que a educação física entra para o currículo escolar. A ideia de uma raça perfeita, um corpo perfeito. E para que um corpo fosse perfeito, ele precisava ser trabalhado desde criança. Daí a educação física entra para o currículo escolar. Olha que coisa, hein? Olha lá, o que motivou a marcha sobre Roma? O que provocou a marcha sobre Roma? Por que os fascistas foram marchar lá sobre Roma? Porque descobriram que ia ter uma manifestação comunista na Itália, em Roma, especificamente. E daí, meio que para boicotar essa manifestação, eles foram e acabaram com tudo. A convocação de uma manifestação comunista motivou a marcha sobre Roma, que exigiu que o rei Vítor Emanuel III, etc. Ó, Matheus, que não estava na aula passada, Camila, Luísa, a gente estava falando na aula passada, deixa eu mudar aqui a tela que eu consigo ver vocês. Espera aí. Aqui. A gente estava falando na aula passada e vocês não estavam presentes, o meu quadro aparece. Aparece meu quadro, gente? Sim. Sim? Ó, Matheus, Camila e Eduardo, acho que também não estava, não sei, Luísa, na aula passada, que... tá. No período de crise... Falhou aqui agora. No período de crise, isso é normal, isso é uma tendência até hoje, tá? A gente vê várias soluções para a crise. Só pensar na época das eleições, por exemplo, das últimas eleições, né? Tinham várias saídas para a crise no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Argentina, mas o que acabou acontecendo tanto no Brasil, quanto na Argentina, quanto nos Estados Unidos? Aconteceu uma bipolarização, dois polos. De um lado, uma extrema-direita
com uma solução para essa crise, com a formação de um governo centralizado, mais forte, com ações mais intervencionistas até, e de um outro lado, uma solução de esquerda, que é mais comunista. Isso aconteceu tanto na Argentina quanto no Brasil, ou nos países europeus, de modo geral, Portugal, por exemplo. Alguns países guinaram para a esquerda, mas o que a gente viu no mundo foi uma guinada para a direita. Vários países do mundo, para sair dessa crise, acabaram dando uma guinada para a direita. Outros foram para a esquerda. Portugal, por exemplo, veio para a esquerda. Tem um governo socialista hoje em dia. México tem um governo socialista. Já Estados Unidos, Brasil, a própria Argentina deu uma guinada para a direita, mas agora voltou para a esquerda com a eleição de um governo de esquerda esse ano, que está governando a Argentina agora. Então, uma solução para a crise, ou uma solução de extrema-direita, ou uma solução de extrema-esquerda. Isso foi uma tendência que aconteceu lá naquela época, na instalação do regime fascista, e que acontece até hoje. Aconteceu no Brasil e nos países americanos há pouco tempo. Vamos lá. Qual a relação entre a crise de 29 e o fascismo? Daí, o que vocês votaram? Que com a crise se fez duas soluções, que era uma extrema-direita e outra extrema-esquerda. Então, espera, antes das duas soluções, vamos lá. Com a crise, colocou outra coisa. Qual era o foco da crise? Qual era o epicentro da crise? Estados Unidos. Com a crise, olha lá, os Estados Unidos da América pararam de financiar e emprestar dinheiro para a Itália. O que acontece na Itália? Numa crise econômica com demissões, nesse cenário, daí sim, vocês estão falando, nesse cenário, dois grupos, vou usar partido, porque nessa época eu já tenho ideia de partido, dois partidos ideologicamente divergentes aparecem com uma solução para essa crise. De um lado, uma saída comunista. Gente, uma saída comunista é a formação, vou botar aqui, de um Estado, formação de um Estado dono da propriedade privada. Lembra que os comunistas culpam a burguesia. A crise é por conta da burguesia, porque a burguesia não distribuiu a riqueza. Por isso que a Itália não consegue sobreviver, está mal, está em crise. Porque se tivesse uma distribuição da riqueza maior, se a burguesia não ficasse com todo o lucro daquilo que ela produz, a própria Itália consumiria o que produz. Os italianos consumiriam o que a indústria italiana produz. Mas como essa riqueza não foi distribuída igualmente, os italianos não conseguiam consumir e ainda por cima perderam o emprego por conta da crise, etc. Então, os comunistas culpam a burguesia pela crise. E para eles a solução qual é? Desapropriar aquilo que a burguesia tem. Pegar o que a burguesia tem e nacionalizar, estatizar, ser tudo que é o comunismo, que a gente estudou. Então, de um lado, uma saída comunista, de outro, uma saída fascista, que seria um Estado intervencionista, que vai intervir na economia, mas
antidemocrático e anticomunista. São duas formas diferentes. E, nesse caso, a gente já viu nas questões anteriores, ainda que tivessem duas saídas para a crise, a saída que foi implantada foi a instalação de um governo fascista. Que eu penso que o texto que vocês estão lendo, aqueles que já começaram a ler o texto, talvez dê uma ideia do que era isso, né? De pensar, por exemplo, como que as escolas ajudavam nisso, como que a educação, né, e a propaganda, a arte, também foi usada como uma campanha mesmo, né, de que o fascismo era a melhor forma de governo, de que convencendo as pessoas disso, né, de que deveriam entregar, sim, o poder para um líder, que a democracia é ruim, que a democracia a divergência é ruim, para que a Itália saísse da crise, né? Então, a própria escola tem esse papel que é bem diferente do de hoje, né? A escola hoje favorece favorece não, respeita a divergência, né? Entende que ela faz parte mesmo de uma democracia. Ideologicamente, daí sim, ó, o que defendiam os fascistas? Já até coloquei alguma coisa ali em cima. Daí. Um governo de identidade única que, tipo, não aceitava intervenção de outras culturas. E um governo militar e autoritário. O que mais? Quando a gente fala um governo de direita, vocês entendem o que significa isso? Sim. Entende, né, gente? No nono ano, pensa assim, ó, que representa os interesses dos donos de meio de produção, que entende que o trabalhador tem um papel dele na sociedade que é produzir, mas ele não é o dono do meio de produção, e que isso é bom para ele, porque ele vai ter emprego, vai ter salário, etc. Então ele vê como uma coisa positiva isso. Essa questão, eu não posso, se eu usar a palavra exploração do trabalho, eu me coloco do outro lado, tá vendo? Ó? Como é que eu vou dizer, como é que uma pessoa desse grupo diria? A produção, né, o trabalho, de modo geral, uma valorização disso. Um governo de direita, militarizado, autoritário, o que mais? Defendia a propriedade privada. Que defendia a propriedade privada, então por isso que ele não é comunista, então dizer que o nazismo é comunismo, como algumas pessoas estavam falando há pouco tempo, né? Tá errado. Intervenção do governo na economia. Intervencionista. Mais. Ali em cima eu já botei. Na verdade, eu não sei mais o que esses antes, quando tem hífen e quando não tem, tá? Essa é uma regra nova. Antidemocrático, anti-operário, anti-sindicalista, anti-comunista, anti qualquer coisa. Eu acho que tudo tem. Será que é assim? É. Não, esses são errados. Antidemocrático, anti-operário, antissindicalista, anticomunista. Militarista, aqui tem aquela história de que o Mussolini acreditava que eles iam reconstruir a Roma antiga, lembra? É como se fosse um destino manifesto. Os americanos chamavam isso de destino manifesto. Era como se assim, o destino da Itália era aquele destino da Roma antiga. Eles foram os donos da Europa, então eles queriam reconstruir aquele império, só que para reconstruir aquele império ele precisava invadir.
Então a guerra era vista como uma coisa boa, a guerra é vista como uma coisa positiva, porque a guerra constrói, né? Não como uma guerra como destrói, mas era do ponto de vista da nação, não era do ponto de vista do indivíduo. Né? Do ponto de vista da nação, a guerra é uma coisa boa, porque invadir outros territórios, dominar outros territórios, tu cria um império, um país poderoso. Então a guerra é valorizada por pelo regime fascista. E, inclusive, a formação dos cidadãos é muito interessante, porque ela tem a ver com isso. Ó. Tu forma cidadãos para o exército italiano. Essa era a função das mulheres, por exemplo, né? Educar filhos que defendessem a pátria, que fossem militarizados. Isso aqui é nacionalistas. Essa é uma característica. Nacionalismo exagerado, assim, aquela coisa de que não consegue ver outra coisa. Oi? Patriota, sim? Bem, extremamente. Extremamente patriota. Assim, porque, assim, quer ver, ó, pela nação, eu renego a minha ideologia. Entende o que eu estou falando? Por exemplo, eu tenho uma ideologia mais socialista, mas pela nação eu renego isso. Então eu entrego para o governo, isso tá fácil. Eu renego tudo que eu penso, porque o país precisa sair desse buraco, dessa crise econômica em que se encontra. No caso da Itália, uma crise pós-crise de 29, pós-guerra, humilhada pela guerra, né? Já tinha uma humilhação ali pós-guerra, mas que foi aumentada ainda com a crise de 29. Então aqui a gente poderia colocar outras coisas ainda, outras características de um regime, mas é só pensar pela lógica, tá, gente? Assim, ó, ele é contra qualquer coisa que represente o comunismo, operário, sindicato, o próprio comunismo, o socialismo, mas também é contra um governo liberal. Essa coisa de que a economia se regula sozinha. Não, precisa ter um governo forte. E para ter um governo forte, tu não pode ter pluripartidarismo. Entendem isso? Olha lá, se o Congresso é formado por vários partidos, esse governo talvez não seja forte. Porque o Congresso limita o poder do presidente. Então, por isso que é contra o pluripartidarismo. Pluripartidarismo é democrático, isso. É uma ideia democrática. Várias ideologias que dialogam, né, para formar as leis, etc, etc. Mas para tu sair da crise, tu precisa ter alguém forte. E daí tu não pode ter uma limitação do Congresso. Então, esse negócio muito democrático não dá certo, vamos lá, um partido só, partido fascista, quem quiser se filiar a ele, se filia, quem não quiser, é perseguido. Que é o que aconteceu na Itália. Qual a ideia de um cidadão no regime fascista? O que é um bom cidadão no regime fascista? A família. Esse é um elefante? Aquele que defende a família tradicional, né? Márcio? Defende Deus, a pátria. Deus, a pátria. Eu coloquei isso, que é o cidadão de bem de hoje em dia também. E é submisso. Né? Ele não é um cidadão que participa. A ideia de um cidadão aqui não é aquele que participa, né? Que vota, que quer dar opinião, que quer construir junto. É um cidadão, ele é um espectador. Espectador, assim que se escreve, né? Ele fica vendo o que acontece. Né? Ele é como se fosse um espetáculo. A política vira um espetáculo. E tanto era espetáculo que vocês vão ver lá no texto que as aparições do Mussolini, elas eram espetaculares. Quando ele aparecia, tudo aquilo era pensado, tá? O Hitler mais ainda. Cada aparição do Hitler, ela era um grande espetáculo. Então, aquelas bandeiras com a suástica, aquele exército milimetricamente formatado, né? Assim,
pronto para a aparição do Führer, a fala dele, o espetáculo da fala, o jeito como ele falava, que era aquela coisa que apelava pela emoção das pessoas, não é pela razão, é pela emoção, tá vendo? Aquela coisa do romântico que a gente falou, eles apelavam, eles eram muito bons em discurso, tanto Mussolini quanto Hitler. Hitler melhor do que Mussolini até, tá? Se vocês pegarem um discurso do Hitler, na internet tem vários, né? Que dá para assistir, vocês vão ver como ele tem um discurso apaixonado, que ele justamente tem que mexer com esse sentimento do povo, para que o povo se entregue. Pensa numa religião, ok? Se o padre, o pastor, não sei o que, tem um discurso mais apaixonado, que mexe mais com o sentimento das pessoas, ele leva fácil. Se ele não tem um discurso mais padrão, aquilo vira as pessoas não caem muito naquela rotina daquele discurso, sem compasso, sem... Então é muito parecido isso. Tá? Então, no caso do fascismo, tanto o fascismo quanto o nazismo, uma diferença do nazismo para o fascismo é que, além de um espectador, tu tem que ser antissemita, anti-judeu. E daí tu é um cidadão. Porque se tu for um espectador, mas tu apoiar os judeus, por exemplo, ou tu ser contra o que está sendo feito com os judeus, tu não é um bom cidadão. Um bom cidadão, nesse caso, é aquele que vira um espectador da política, que entrega para o líder a tarefa de tirar o país da crise e assiste tudo isso como um espectador que não critica. Ok? Ele não critica, porque ele acredita que o líder está fazendo o melhor para o país. Essa é a questão. Quando o povo entrega para Mussolini o poder, e eu acho que essa era a última questão, quando o povo entrega para Mussolini o poder, ele acredita que o Mussolini vai tirar o país da crise. E Mussolini vai usar todo o discurso, toda a força do discurso que tem, para mobilizar o povo a fazer isso. Como é que ele consegue, André? Ele consegue. Hitler também conseguiu. Tirar a Alemanha da crise. Consegue porque, primeiro, ele elimina a divergência, né? Quem é contra esse tipo de saída, os comunistas, os judeus, no caso da Alemanha, ou qualquer opositor político era perseguido e tirado de cena, mas porque ele mobiliza o sentimento das pessoas por aquilo. Então, os alemães faziam liga camponesa, vamos produzir, porque eles estavam apaixonados pela ideia de tirar a Alemanha daquela crise. Então, tinha uma mobilização popular para que o país saísse daquela crise. Que isso era conseguido como? Nos discursos, nas aparições públicas, na propaganda, na arte, que vocês estão lendo lá sobre isso, por isso que aquele texto é tão importante. Certo? Alguma dúvida com relação à tarefa? Não. Alguma dúvida com relação ao fascismo? Sim. Pode repetir a tarefa, por favor. A tarefa é essa que a gente acabou de corrigir. Beleza. Não, com relação a essa tarefa, se tem alguma dúvida? Oi. O fascismo também era antissemita. O fascismo não é antissemita. Isso não quer dizer, Tiago, que os fascistas gostassem dos judeus. Não. Eles não gostavam dos judeus. Porque eles são católicos. Pensa que Mussolini fez um acordo com o Papa. Foi Mussolini que criou o Vaticano. Lembra que o Papa, quando a gente estudou a formação da Itália, quando o Vítor Emanuel, o rei de Piemonte e Sardenha, tomou Roma, ou os Estados Pontifícios, vocês lembram que eu falava para vocês que o Papa se dizia prisioneiro? Para apelar para o sentimento do mundo, que a Itália invadiu Roma, e daí o Papa se dizia prisioneiro. O Mussolini acabou com essa briga com a Igreja Católica, ele fez um acordo, na verdade, ele criou o Vaticano, para que o Papa parasse com esse papo de que é prisioneiro. Em troca, o Papa apoiava a instalação do regime fascista. Então, o regime fascista é cristão, especialmente católico, e o catolicismo é antissemita, né? Então, porque os judeus não acreditam em Cristo. Durante muito tempo, os cristãos que dominaram a Europa perseguiram os judeus justamente por isso,
porque não acreditavam em Jesus Cristo. Eles ainda esperam o profeta deles. Então, eles não gostam dos judeus, mas eles não têm, Tiago, uma política de perseguição e morte aos judeus. Isso é o antissemitismo. Tá? Que daí no nazismo, não. No nazismo tem uma política do governo. O governo assume a tarefa de eliminar os judeus. Que lembra que nós falamos na aula passada também? Para toda crise tem um bode expiatório. No caso da Itália, os comunistas diziam que era a burguesia. A burguesia dizia que eram os comunistas. Então, ficou aí. No caso da Alemanha, os nazistas vão falar que são os judeus. E daí a gente poderia trazer para qualquer país do mundo hoje em dia, né? Os alemães, por exemplo, poderiam falar que o problema da Alemanha hoje, que não é um grande problema, porque ela está muito bem, são os turcos. Tem muito turco que migrou para a Alemanha, e isso virou um problema, porque eles têm uma marca cultural muito, muito visível, né? Tu olha, pá, é turco. Ou os latino-americanos nos Estados Unidos, né? Tu pode criar um bode expiatório para a crise. O problema é quando começa a perseguir, né? E criar uma política de governo para isso. Certo? Feita a tarefa sobre o fascismo, na próxima aula, que é na sexta-feira, a gente começa a falar sobre o nazismo. Vocês já começaram a ler o texto? Eu ia começar a fazer o texto já tarde. Mas tu já leu? Já. Já? É muito difícil, Thiago, de entender? Um pouco, só naquela parte que eles chamam muita coisa teórica dos livros, essas coisas assim. Aham. É porque o vocabulário é um vocabulário mais difícil, né? Ele é um artigo científico, não é um texto feito para adolescentes, é um texto feito para adultos. Então, talvez o vocabulário seja um pouquinho mais difícil. Mas ele é, inclusive, uma indicação do autor do livro que a gente usa, tá? Ele indica a leitura desse texto, que mostra um pouquinho de como era a propaganda, a educação nesse período, né? Aí a gente volta a falar sobre isso nas próximas aulas. Certo? Bom, Precisa te enviar até lá, então. essas perguntas. Oi? Precisa enviar essas perguntas que a gente fez? Não, essas perguntas não. Beleza. Aquele que eu corrijo em sala não precisa enviar. Tá? Uhum. O que tem que enviar é o trabalho da propaganda e do texto, esse texto.